sou a Patrícia e estou aqui novamente para dar aquele panorama geral sobre as notícias que impactam a economia e os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 30 de julho, são 10h30 da manhã. Bem, nesse ambiente ainda de congresso fechado, né, em recesso parlamentar, a gente nota que as declarações polêmicas dadas pelo presidente Jair Bolsonaro, elas têm um eco muito mais forte, né, exatamente porque Brasília está aí meio de férias, né, em compasso de espera para a volta das atividades normais parlamentares. Então, a última declaração do Bolsonaro foi bastante polêmica. A gente viu uma pressão muito forte da opinião pública e do Congresso. E aí a gente vê, de novo, aquela pressão para movimentos que limitem o poder do presidente, né? Então, surgiram algumas notícias de que o Congresso faria com que as medidas provisórias do presidente seriam extintas, as próximas, e assim como todos os decretos por meio dos quais o presidente ultrapassaria suas funções. Né? Lembrar que esse movimento de diminuição de poder do Bolsonaro é um anseio frequente do Congresso e estimulado ainda mais por esse tipo de declaração polêmica que, infelizmente, é tão comum à figura do presidente. A nossa opinião aqui é totalmente apartidária, mas é de que, de fato, esse tipo de declaração ela não ajuda, né, o bom andamento em Brasília. Ela só traz ruído e atrapalha o andamento das reformas, traz um risco adicional ao clima político e, sem dúvida nenhuma, a gente ficaria melhor na ausência delas, né? Eu acho que teria menos risco ao bom funcionamento do país se o presidente, de fato, não repetisse ou de alguma maneira, se mantivesse um pouco mais fora desse tipo de assunto polêmico, né? A polêmica nunca ajuda. E aí, também no caso em Brasília. Passando um pouco mais a assuntos concretos, né? Os jornais trazem algumas notícias sobre reforma na Previdência. Hoje o Bolsonaro vai receber o Rodrigo Maia, exatamente para alinhar aí a tramitação do segundo turno da reforma na Câmara dos Deputados. E também algumas entrevistas com secretários da Fazenda do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, em que eles planejariam reformas próprias da Previdência, caso os estados de fato continuem fora da reforma que está tramitando no Congresso. Vamos lá, os estados eles estão de fato fora dessa reforma que já passou em primeiro turno. A gente não espera, e assim como a aposta majoritária do mercado, é de que não haja nenhuma alteração no texto que já passou em primeiro turno e que vai ser votado agora em segundo turno, e nem nenhuma alteração significativa como essa de inclusão de estados também no Senado. O que o mercado tem trabalhado é com a hipótese de uma reforma paralela que traga e trate somente do tema da reforma dos estados. Seria muito positivo, porque a gente sabe que as previdências níveis estaduais e municipais também estão quebradas. E aí, na medida que a gente só trata da União, é questão de tempo que os estados e municípios precisam de recursos para bancar suas próprias previdências e acabam tendo que bater na porta do governo federal em busca de mais recursos. Então, fiscalmente falando, o cenário ideal é de que todo mundo faça a sua própria reforma. Então, esse movimento dos próprios secretários de Fazenda de alguns estados se moverem nesse sentido é positivo, e a gente espera e vê com muito bons olhos uma reforma mais ampla possível. Também tem algumas notícias sobre reforma tributária. A gente vem falando bastante aqui de reforma tributária, né? E tem tudo aí para ser a protagonista nas reformas com a conclusão final da Previdência. As notícias de hoje dizem que os estados finalmente chegaram a um consenso sobre a reforma tributária. A gente também sempre fala da dificuldade de um consenso, exatamente pela complexidade do nosso sistema tributário. E aí, essa proposta, ela leva em consideração retirar a União do comitê gestor desse novo imposto. O novo imposto chama IBS, Imposto de Bens e Serviços, naquele molde do IVA, né, do Imposto do Valor Agregado, que foi tão defendido aí por praticamente todos os candidatos na época das eleições, e também que a Zona Franca de Manaus seja mantida. Essa é uma proposta
né, feita pelos estados, então ela precisa ser acatada pelo governo, pelo Congresso. Então a notícia é muito mais no sentido de que os estados começam a conversar, acham um consenso e aí a coisa toda tem que ser estudada e maturada para de fato a gente ter um denominador comum. Bem, no exterior, o Banco Central do Japão manteve a sua política monetária inalterada. A taxa de juros do país foi mantida em menos 0,1% e o Banco do Japão também não aumentou o volume de compra de títulos e nem fez nenhum movimento de maior afrouxamento monetário futuro. Embora à primeira vista essa decisão pareça um pouco mais dura, porque a gente está em um movimento global de queda de juros, tanto por parte dos países desenvolvidos quanto por parte dos emergentes, a conclusão final foi de que o Banco do Japão adotará ações sem hesitação, caso seja necessário. Então, ou seja, caso a economia mostre sinais adicionais de fraqueza, o Banco do Japão entra, fornece liquidez, enfim, e aí no sentido de sanear, de melhorar o ambiente econômico. O mercado, enfim, com passo de espera, né, para as decisões do Copom aqui no Brasil e do FONC nos Estados Unidos. As reuniões de política monetária nos dois países elas demoram 2 dias, elas levam 2 dias e elas começam hoje e terminam amanhã. Então amanhã que a gente vai conhecer as decisões de política monetária do FONC e do nosso Copom. É isso, a gente vê aqui hoje o mercado de lado, um pouco de mau humor, exatamente refletindo esse compasso de espera para essas decisões que são super relevantes. A gente vê os juros abrindo um pouquinho, o real se desvalorizando, bolsa caindo. A gente não vê um movimento específico de piora no mercado, nem de estimativa para justificar esse mau humor, né, no mercado doméstico. A gente acha que é muito mais ligado ao momento de atenção, de esperar um pouco para ver o que é relevante, de tirar um pouco o pé do freio mesmo e esperar os movimentos de política monetária do FONC e do Copom. É isso, até amanhã, eu espero vocês. Tchau, tchau.